Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre logística reversa, desafios e oportunidades no Brasil e no mundo. Nós iremos estudar isso a partir de um artigo científico que foi escrito, na verdade, ele fez parte de um dossiê temático da revista Regis, né? E foi escrito pela professora Patrícia Guarnieri. Regis significa, né, Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade. É um artigo do ano de 2016. Vamos lá. Apesar da vital importância para uma gestão mais sustentável, o termo logística reversa, que é o eixo central desse dossiê temático, é ainda um tema muito recente na agenda de pesquisa. Esse assunto ele só começou a ser formalmente estudado na Europa e Estados Unidos no final da década de 70. No Brasil, esse tema veio a ser estudado, ele ganhou mais visibilidade no final da década de 90. Então, de um modo geral, é um tema bastante novo. Seu início aí, né, a sua teorização teve início aí na década de 70, né, na Europa e Estados Unidos, e aqui no Brasil, na década de 90. Bom, mas o que é logística reversa, né? Bom, definimos logística reversa como o tempo de produtos consumidos e com pouco ou nenhum uso ao canal logístico, visando revalorizá-los. Quando essa revalorização não resulta mais possível, ou seja, quando ela não é mais possível, a logística reversa propicia ao produto uma destinação ambientalmente adequada. Dessa forma, é possível a obtenção de valores ambientais, logísticos, econômicos, legais e de competitividade pela diferenciação do nível de serviço. Então, assim, esses conceitos expressos aqui retratam de quê? Né? Do retorno de produtos consumidos e com pouco ou nenhum uso ao canal logístico. De modo mais específico, nós estamos nos referindo ao quê? A logística reversa. Pós-venda. Isso, pós-venda e pós-consumo. No caso, os produtos consumidos entram no pós-venda e os produtos com pouco ou nenhum uso ao... Não, perdão. Não, tá certo. Ao canal pós-venda. O objetivo disso tudo é o quê, né? É a revalorização dos materiais que foram aí retornados ao canal reverso. O foco inicial da logística reversa foi o retorno de produtos devolvidos ao canal logístico por algum motivo. Dentre esses motivos, nós temos avarias no transporte, desacordos comerciais, excessos de estoques, garantias de qualidade ou devido ao que nós conhecemos hoje como recalls, né? Que são aí, um nome aí dado para a questão do retorno, né? De devolução aí de algum produto à sua cadeia. Esse tipo de retorno, apesar de perfazer um montante bastante irrisório, quando comparado aos valores movimentados pela logística tradicional ou direta, logo virou algo de preocupação dos gestores. Já nessa época, não era aconselhável simplesmente descartar os produtos, seja devido à questão ambiental ou ainda ao retorno financeiro que estes poderiam representar se aproveitados. Então, aqui, a gente pode observar o quê? Que no começo lá, quando a logística reversa ela começou a ser estudada, os produtos, né, retornados, devolvidos ao canal logístico, lógico que tinha algum motivo para isso, né? Bom, mas naquela época lá, quais eram os motivos, né? Dentre eles estavam as avarias, né, no transporte, desacordo comercial, excesso de estoque, garantias de qualidade, ou até mesmo os recalls. Então, assim,
Então, assim, quando a gente fala aí da logística direta, o que que a gente tem em mente, né? Que tem um produto, né, que ele sai lá da indústria e vai passando aí por uma cadeia, né? E essa cadeia faz com que esse produto chegue ao consumidor final. Só que assim, depois de chegar lá no consumidor final, é lógico que esse produto ele vai ser consumido, né? E quando esse produto ele é consumido, aí vem o quê, né? Aí vem a questão da preocupação com esse resíduo, né? Tá, onde é que eu vou jogar esse resíduo? O que que eu vou fazer com esse resíduo? Então, a lógica reversa, nesse sentido, ela proporciona uma alternativa para esse resíduo, né? Ela possibilita, no caso, como a gente estudou, quando a gente falou sobre a gestão de desenvolvimento de produtos, o produto ele tem um ciclo, certo? O ciclo se inicia lá no seu desenvolvimento, aí tem a introdução, aí tem as outras fases, até chegar no declínio. E aí, para não ficar apenas nessas fases, o que que acontece? A lógica reversa surge, né? Ela vem para dar mais uma utilidade aí para aquele produto que talvez seria apenas jogado no lixo ou em algum outro lugar desapropriado, que não é apropriado, perdão. Continuando. Esse tipo de retorno, hoje, com o nome já consolidado de lógica reversa, de pós-venda, trata dos resíduos com pouco ou nenhum uso que retornam ao processo logístico, com o objetivo de agregação de valor. Então, aqui, nós temos o quê? O conceito de logística reversa de pós-venda, que é justamente aqueles produtos, aqueles resíduos, né, aqueles materiais com pouco ou nenhum uso, que eles retornam ao processo logístico por diversos motivos, dentre eles, defeitos, arrependimento do cliente, dentre outros fatores. O foco atual, principalmente no que se refere à logística reversa de pós-consumo, que trata dos produtos no final da sua vida útil, é mais direcionado a questões ambientais. No entanto, não se limita a essas. Dessa forma, é importante analisar o desenvolvimento das discussões ambientais, que tem motivado cada vez mais a implementação da logística reversa em diversos segmentos de atuação e o surgimento de legislações ambientais restritivas. Então, aqui, nessa outra parte do texto, nós temos o conceito do quê? Da logística reversa de pós-consumo, que é justamente, né, aqueles produtos lá que a gente consome e que, por algum motivo, se tornam obsoletos, né? E aí a logística reversa entra aí nesse contexto para dar valor a esses produtos, né? Por meio da cadeia reversa, que tem o seu reaproveitamento, remanufaturamento, entre outras atividades de reciclagem e outras formas de aproveitar esse material. Bom, essas questões ambientais, elas nunca foram discutidas aí a muito vapor, né? Nem sempre foi tema aí das agendas públicas. Somente a partir da Conferência de Estocolmo, né, em 1972, que essas questões passaram a ser mais discutidas pela sociedade em geral. Porque a partir dessa conferência, as pessoas começaram a ter a noção de que se não preservasse o meio ambiente e os seus recursos, não existiria vida no futuro. Então, a partir disso, né, houve aí a reunião, né, com várias pessoas, várias organizações, várias comissões, várias instituições governamentais, privadas, entre outras aí, membros da sociedade civil, com vistas a trabalhar essa questão ambiental, né, a necessidade de buscar essa questão ambiental, né. E a partir dessa questão ambiental que passa a ser discutida, surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas o que é, né, esse desenvolvimento? Bom, é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Ou seja, ele busca, né, alguma forma de acontecer o desenvolvimento,
mas que as necessidades, né, nossas, né, de hoje e as necessidades nossas do futuro não sejam comprometidas. Vamos lá continuar. Em 1997, o Japão sediou a terceira conferência, né, das partes, que resultou no Protocolo de Kyoto, um dos mais importantes marcos para a preservação do meio ambiente, por definir compromissos mais rígidos para a redução da emissão de gases de efeito estufa, principal causa do aquecimento global. Então, aqui, nós temos 3 pontos, né? Três anos que representam acontecimentos históricos com relação ao meio ambiente. Em 1972, né, teve a Conferência de Estocolmo, onde aí passou a discutir, né, essa questão ambiental, né, a cobrar essa questão ambiental das pessoas, das organizações, e também, né, a necessidade de encontrar soluções, né, para os problemas ambientais. E em 1983 surge o quê, né? Vem aí a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, né, e Desenvolvimento, que foi criada pela ONU, com a avaliação dos 10 anos de vigência das ações propostas na Conferência de Estocolmo, a qual promoveu discussões entre líderes de governo e membros da sociedade civil. Em 87, surge o quê? Surge um conceito, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, onde foi publicado, né? O documento Our Common Future, no qual trata da ideia de desenvolvimento sustentável, né? Como sendo aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. E por último, em 97, nós temos o Protocolo de Kyoto, né? Que foi aí um importante marco na preservação do ambiente, principalmente por definir compromissos mais rígidos com relação à redução da emissão de gases poluentes, principalmente os gases do efeito estufa, né? E aí, no caso, esses gases resultam no quê, né? Resultam no aquecimento global. Continuando. O Brasil não poderia deixar de acompanhar o movimento mundial em busca da preservação ambiental. E ressalta-se que a primeira lei federal, a primeira, com grande relevância para a área ambiental, foi a Lei 6.938/1981, a qual criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e também instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, aí, o primeiro marco com relação à legislação, com relação à lei, né, foi aí em 1981, com a Lei 6.938, que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e também outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Em 1988, o Brasil deu outro passo importante, promulgando a Constituição Federal do Brasil, que determina lá no seu artigo 225 que todos, né, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Posteriormente, foram publicadas diversas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, visando regular o transporte, o acondicionamento e o descarte de diversos tipos de resíduos, como, por exemplo, pneus inservíveis, pilhas e baterias e embalagens de agrotóxicos. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também se manifestou com relação aos resíduos gerados em organizações de saúde. Então, aqui o que a gente observa, né? Em 1981, é criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, e alguns instrumentos aí da Política Nacional de Meio Ambiente. Em 88 tem o quê, né? A construção aí da Constituição Federal, onde determina, né, no seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente, né, equilibrado.
e também, né, aí coloca imposições ao poder público e à coletividade, né, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-los para as gerações presentes e futuras. E depois disso, né, veio aí várias normativas, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, visando regular o transporte, o acondicionamento e o descarte de diversos tipos de resíduos. E aí, quando a gente fala desses resíduos, entra o quê? Entra a Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que teve aí sua manifestação com relação aos resíduos na área da saúde. Alguma dúvida até aqui? Não? Professor, Oi. pensei que tinha ficado mudo aqui. Não. Alguma dúvida? Agora não, pode continuar. Beleza. Vamos lá. Pessoal, deixa eu só fazer um destaque aqui. Vocês lembram lá da nossa aula sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Naquela aula, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre a responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos. Essa responsabilidade, ela consiste em quê? Ela consiste, né, em uma responsabilidade onde não apenas o poder público e não apenas as empresas privadas têm o dever com os resíduos sólidos, né, com o destino dos resíduos sólidos. Mas nós também, o poder público, as empresas, quem fabrica, quem distribui, também tem sua responsabilidade. Então, assim, se a gente observar desde 88, que foi promulgada aí a Constituição Federal, a gente pode observar que essa questão aí de, como que eu posso dizer, de responsabilidades, né, já era previsto assim mesmo que de modo preliminar, como uma imposição, né, como é mostrado aqui. Continuando. Em junho de 92, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecida como ECO 92, na cidade do Rio de Janeiro, a qual reuniu líderes mundiais. Vocês estão me ouvindo aí, então, né? Sim, agora sim. Espera aí só um pouquinho que eu estou tentando. Agora foi. Em 1998, aconteceu outro avanço importante, né, no Brasil. Professor, Oi. compartilha a tela de novo aí, que não tá aparecendo não. Espera aí. Agora está aparecendo? Sim. Em 1998, outro avanço importante no Brasil ocorreu com a sanção da Lei de Crimes Ambientais, né? Lei 9.605/98, cujo objetivo é dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, aí vem, né, a Lei de Crimes Ambientais, né, sendo mais rigorosa com essa questão ambiental, né? Com relação ao que, né? Condutas, né? E atividades lesivas ao meio ambiente. Porém, a lei de crimes ambientais ainda era muito ampla e requeria-se uma legislação mais específica sobre resíduos sólidos. Então, assim, pessoal, se a gente observar essa questão aí de proteger, de preservar o meio ambiente, é algo que vem desde 1972. É algo aí que nos cerca desde 1972. Só que, assim, o que a gente observa nesse contexto, né? Que as políticas, né, as leis, as legislações, elas eram muito amplas. Ou seja, elas falavam do assunto resíduos sólidos, mas de modo muito amplo. Não tinha nada específico. Então, assim, era bem complicado.
porque a questão era tratada de modo muito, muito amplo. E quando a gente trata de algo assim muito amplo, às vezes pode deixar a desejar, né? Enfim, após cerca de 20 anos em transição no Congresso Nacional, em 5 de agosto de 2010, foi sancionada a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no caso, a Lei 12.305/2010. Teve um decreto regulamentador, o 7.404 de 2010, que determina uma obrigatoriedade da logística reversa de pós-consumo, ou seja, dos produtos consumidos que estão no final da sua vida útil ou esgotaram a utilidade para o primeiro usuário, como, por exemplo, embalagens diversas, lâmpadas queimadas, eletroeletrônicos obsoletos ou estragados, pilhas e baterias, pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos, entre outros. A lei determina que empresas públicas e privadas atuando nos segmentos industrial, comercial e de prestação de serviços estão implicadas com relação a essa determinação. Além disso, determina o princípio da responsabilidade compartilhada, que é o que a gente tocou lá atrás, né, e fez uma comparação, em que toda a cadeia de suprimentos, quem está nessa cadeia de suprimentos? Fabricantes, importadores, fornecedores, revendedores e prestadores de serviços logísticos são responsáveis pela gestão integrada dos resíduos, abrangendo seu retorno e revalorização por meio da logística reversa. Essa cadeia implica ainda os consumidores finais, cidadãos, né, que somos nós, que desta fazem parte, pois são estes que detêm a propriedade do resíduo após a compra e participam ativamente no seu correto ou incorreto descarte, sendo que a estes podem ser imputadas também multas e responsabilidades caso não contribuam com a destinação correta dos resíduos. Para viabilizar a implementação da logística reversa, a lei também estabelece a criação de acordos setoriais, que são considerados instrumentos para viabilizar o retorno dos produtos de forma economicamente viável pelos atores das cadeias de suprimentos. Muitos pesquisadores e profissionais da área concordam que a logística reversa é considerada um dos maiores desafios da efetiva implementação da PNRS. Bom, aqui nós temos o quê? Né? A responsabilidade compartilhada, que acaba esbarrando lá na questão da logística reversa. Então, assim, quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, é algo que como que eu posso dizer? É algo que não depende apenas de uma pessoa. É algo que depende de mim. Tá aparecendo aí a tela? Sim. Então, pessoal, então, assim, é algo que não depende apenas de mim. Eu tenho que fazer minha parte, o fabricante tem que fazer sua parte, os importadores, os fornecedores, os revendedores, os prestadores de serviços logísticos, ou seja, quem está dentro dessa cadeia de suprimentos tem que contribuir com relação à logística reversa, com relação ao descarte, com relação à cadeia de modo geral. É importante enfatizar que a lei se baseia em legislações europeias, como, por exemplo, na legislação alemã, e também nova em diversos aspectos. A PNRS, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prioriza a não geração dos resíduos, seguida pela redução, reutilização, reciclagem e, por fim, a destinação final. Então, assim, o que a gente observa? Existe uma série de etapas que são exigidas pela política com relação aos resíduos sólidos. Lá no topo tem o quê, né? Tem a não geração. No caso, se isso não for possível, aí vem o quê? Vem a redução, né? Vamos buscar reduzir. E se reduzir não for possível, aí tem outra opção, que é a reutilização. Aí tem a reciclagem, depois a destinação final. Então, assim, existe essa ordem de prioridade, né? E deve ser atendida. Estabelece também que o consumidor deve ser conscientizado e educado ambientalmente, a fim de contribuir para a gestão integrada de resíduos
e ainda prevê a inclusão de catadores de materiais recicláveis na lógica reversa, principalmente no caso das embalagens em geral. Dessa forma, a gestão integrada de resíduos, viabilizada pela logística reversa, de acordo com a PNRS, propicia o desenvolvimento econômico, ambiental e social, dimensões estas que fazem parte do conceito mais abrangente de sustentabilidade. Porém, conforme citado previamente, a logística reversa não se restringe aos produtos consumidos. Temos também uma área de pós-venda, que trata dos produtos sem uso ou com pouco uso, que retornam por avarias no transporte, excessos de estoques, problemas de qualidade, desacordos comerciais e também pela desistência da compra, defeito, entre outras questões. Nesse sentido, destaca-se a Lei 8.078/90, que trata do quê? Trata do Código de Defesa do Consumidor, a qual, em seu artigo 49, determina que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Um exemplo aqui que a gente pode citar é o e-commerce, o comércio eletrônico. Por exemplo, aí, vamos pegar um celular. Eu comprei um celular nas Casas Bahia, e aí teve todo o processo, Aí teve lá o processamento de pedido, aí depois aí teve a questão do estoque, da armazenagem, do transporte, até que chegou lá no meu endereço. E aí, quando eu peguei esse celular, aí eu vi que o celular está com defeito. E aí, ou seja, eu não consumi o produto, Mas aí eu tenho o direito a devolver esse produto porque ele não está em conformidade com as minhas necessidades. Então, aí é um exemplo dessa questão. Sem dúvida, em tempos de compras pela internet, como eu falei anteriormente, a demanda por logística reversa criada por este artigo da lei é considerável. Ademais, há a necessidade de garantir a qualidade do produto por um tempo determinado ao cliente, o que por vezes requer que os produtos retornem para repasse. Então, assim, o que a gente observa é que essa questão ambiental, de modo geral, ela passou a ser discutida aí com mais intensidade a partir de 1972, com a Conferência de Estocolmo, E aí essas questões passaram a ser discutidas cada vez mais. E aí teve o conceito de desenvolvimento sustentável, veio o protocolo de Kyoto, a Eco 92, e aí veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com vistas a regulamentar essa questão dos resíduos e da logística reversa. Alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era isso, Era falar sobre a logística reversa, no Brasil e no mundo. E assim,